Falando nisso. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falando Nisso. Eu sou a Humberta Carvalho e esse aqui é o podcast do Sesc Goiás, um programa em áudio e vídeo em que toda quarta-feira às 10 horas da manhã a gente se encontra aqui no nosso estúdio recebendo convidados muito especiais para um bate-papo leve e descontraído sobre temas que vão te ajudar a ter uma vida mais leve, descontraída e, claro, com muito mais bem-estar. E eu já aproveito para te convidar a seguir o nosso podcast. Você que nos acompanha aí pelo YouTube, se inscreve no canal do Sesc Goiás, deixa a sua opinião aí nos comentários, a gente quer saber de onde você está nos assistindo, combinado? E compartilha, claro, também esse programa com seus conhecidos, com seus amigos. Hoje o tema está muito especial, nós vamos bater um papo muito especial e eu tenho certeza que quem tem criança e adolescente em casa vai aprender muito aqui com a gente. Então, continue com a gente até o final, combinado? Nosso tema de hoje é cuidando da saúde mental de crianças e adolescentes em tempos de TikTok e redes sociais. E a nossa convidada de hoje é a Lidiane Passarinho, ela que é psicóloga, mestre em psicologia, especialista em avaliação psicológica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e atua no atendimento psicoterapêutico de adolescentes. Lidiane, seja muito bem-vinda ao Falando Nisso. Estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Obrigada, prazer e honra estar aqui com vocês. Vamos bater um papo super legal, espero contribuir da melhor forma possível. Coisa boa, vamos lá. Antes da gente ir para as nossas perguntas aqui, entrar no nosso assunto, eu trouxe alguns dados que eu quero compartilhar com você e com o pessoal que nos escuta. Um estudo do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, mostrou quais redes os jovens de 10 a 17 anos mais estão presentes. 86% está no WhatsApp, que na verdade nem é uma rede social, mas é um aplicativo de troca de mensagens, né? 64% estão no Instagram, 61% no Facebook, 46% no TikTok, 18% no Snapchat e 14% no Twitter. Já algumas pesquisas das universidades de Cambridge e Oxford mostram que as meninas têm a saúde mental mais afetada pelas redes sociais que os meninos. E uma instituição de saúde pública do Reino Unido realizou um estudo em que apontou que 70% dos jovens revelaram que a rede social Instagram fez com que eles se sentissem pior em relação à própria autoimagem. Uau, né? Esses números. Tem muito mais coisa por aí. Tem muito mais, né? A gente vai falar sobre essas coisas a mais que tem, você vai contar pra gente. E a gente sabe que não tem certo e errado quando a gente fala de criação, de crianças e adolescentes, mas existe algum parâmetro que você poderia trazer pra gente, assim, antes da gente iniciar, de fato, o nosso bate-papo sobre essas angústias e problemas? Existe algum parâmetro que a gente poderia enxergar como ideais para uma infância e uma adolescência saudáveis? Existe o parâmetro tanto no aspecto de desenvolvimento, né? Então, existe aí a teoria do desenvolvimento, então observar se as crianças estão apresentando aquelas características próprias para a faixa de desenvolvimento. Então, esse é um parâmetro. Eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses, então nesse momento, o que ele já precisa começar a falar? 3 letrinhas, né? Então, 3 sílabas. Então, se ele fala mãe, já não é tão interessante. Mas aí a gente também precisa ter cuidado para não sair patologizando a galera, né? Então, assim, são parâmetros que cada criança que serve como uma média pra gente, né? Mas cada criança tem seu tempo. E existem os parâmetros também sociais. Então, o que é saudável? Que a criança brinque na rua, que a criança tenha contato com terra, que a criança tenha interação com as pessoas na rua, na escola, até em casa também, né? Porque infelizmente hoje em dia a gente tem criança que fica em casa trancado com uma pessoa só, então também pode ser que não seja assim tão saudável, né? Pensando no aspecto de várias questões de interação mesmo, né? De desenvolvimento. Então, assim, são esses 2 parâmetros. Quanto mais essa criança tiver interação, melhor será o desenvolvimento dela, porque mais ela vai ser estimulada. Então, é mais ou menos por aí. E como a gente está falando aqui hoje sobre redes sociais, TikTok, telas e tudo mais,
A gente sabe que a pandemia trouxe esse excesso de exposição às telas, mas eu queria saber de você, assim, se tem algum período da vida que esse risco a essa exposição é maior. Uhum. A Organização Mundial de Saúde diz que antes dos 2 anos, 0 tela. Então, assim, 0, 0, 0 contato. Não tem nenhum essa desenho, nada, 0 telas. Ela é bem enfática nisso. A partir dos 2 anos, aí você vai colocando ali minutos, que não são 50 minutos, mas que são alguns minutos. Porque os estudos que se tem falam que até os 3 anos de idade, a interferência cerebral que a rede social não, né, mas que a tecnologia em si, causa, são impactos importantes. Então, até os 3 anos, de 0 a 2, nada, de 2 a 3, algumas coisinhas. Aí, a partir dos 3 anos, pode ser um pouco mais seguro, mas também não é passar horas ali, né? Então, antes de 2 anos, 0. E aí, depois disso, a questão comedida, né? Bacana. E vamos polemizar um pouco aqui a história, né? Criança tem que ter rede social? Lembrando que aqui a gente não vai julgar os pais que deixam os filhos ter, os pais que criam para os filhos que são bebês, não é isso. Mas assim, o seu ponto de vista profissional, criança tem que ter rede social? Se sim, se não, qual que é a idade mais indicada? Eu acho que isso é uma questão muito particular. Acho que cada família tem o seu critério de escolha, suas questões, seus valores, enfim, isso não é algo que talvez a gente pode pontuar. Mas o que a gente precisa pensar é sempre no equilíbrio, né? Então, assim, nós estamos com crianças que estão em desenvolvimento e que precisam um do outro. Então, se ela utiliza da rede social para ser o seu parâmetro ali de desenvolvimento, de comparação, porque a gente não quer que a criança e nem o adolescente principalmente se compare, mas querendo ou não ele se compara, né? Então, a criança aprende por observação, por exemplo. Então, se ela está observando algumas coisas ali na rede social, aquilo ali vai se tornando uma verdade para ela que pode influenciar no desenvolvimento cognitivo, emocional, social e tudo mais. E qual o efeito disso? Né? Então, assim, não é que não pode, mas que equilíbrio que nós vamos estabelecer ali dentro? Né? A que serviço essa rede social está? Né? Para quê? Qual que é o efeito disso e qual que é a serventia dessa rede social na vida dessa criança? Né? Mais interessante, talvez, que ela gaste aquele tempo ali de rede social em outros lugares, né? Que ela possa estar num berçário, numa escola, numa praça, com os primos, enfim, em outros lugares, para que ela se desenvolva de uma forma mais saudável. Então, acho que aí é que é a conversa. Tá nesse nível, né? E já trazendo um pouquinho dos dados que nós conversamos no começo, né? Como que as redes sociais, elas influenciam, de fato, na saúde mental das nossas crianças e dos nossos adolescentes? Então, eu estava vendo esses dias, nós temos no Brasil hoje um núcleo que estuda especificamente a questão do impacto da tecnologia na saúde de crianças e adolescentes. Então, psicólogos, psiquiatras, né, estão lá estudando para poder dizer isso pra gente. Então, assim, tem uma série de questões que eles abordam, né? Então, quando se é criança, nós temos aí questões de desenvolvimento mesmo quando a gente fala de crianças que têm dificuldade em atenção concentrada. Então, ela já começa a ter uma interferência porque são crianças que, ao mesmo tempo que elas estão com o computador ligado, elas também estão com o celular e elas também estão fazendo a tarefa e elas também estão ouvindo música. Então, nós temos uma criança que tem 4, né, questões ali colocadas para ela estimulando o cérebro. Então, como que isso vai ficar? Como é que vai ser a atenção concentrada, a atenção seletiva dessa criança daqui a um tempo? Então, a gente já começa aí. Isso atrapalha no desenvolvimento dela como um todo, na escola, no aprendizado como um todo? Claro, porque aí, por exemplo, nós vamos ter essa criança lá na sala de aula. Como é que vai ficar a questão dela ficar quietinha, prestando atenção no professor, se ela já está sendo estimulada em outro lugar, que ela precisa, entre aspas, de 2 ou 3 estímulos. E a criança e o adolescente, eles não têm ainda seu cérebro desenvolvido. Então, o cérebro ele termina de se desenvolver ali até os 21 anos de idade. Então, quanto menor a criança, menos partes vão sendo desenvolvidas. Então, o cérebro começa a ser desenvolvido de trás para frente. Então, a parte da frente, que é essa parte pré-frontal, ela é desenvolvida por último, que é a parte que regula tudo que a gente vai fazer. Então, o que acontece? Nós temos uma criança que ela vai sendo, vai acontecendo o seu desenvolvimento de trás para frente, então memória, um monte de coisas,
atenção, questão motora. Então, se você tem uma criança que fica muito tempo no celular, ela está sendo limitada no desenvolvimento motor. Se você tem uma criança que fica muito no computador, ela está sendo limitada na questão da interação social, que aí vem o aspecto também de desenvolvimento cerebral, porque influencia. E aí você tem uma baixa capacidade de resolução de problemas nessa criança, porque ela não precisa resolver os... Quando você era pequena, você ia para a rua ou para qualquer outro lugar e ali você resolvia os seus problemas, porque sua mãe virava para você e falava, se vira. Hoje em dia, a criança tem que resolver que problema? Tem que buscar no Google. Entendeu? E outra coisa, ela tá ali na rede social, ela não tem problema na rede social, ela não tem um amiguinho que foi lá e pegou o negócio dela e ela agora precisa resolver. Entendeu? Porque ela tá ali na rede social que tá estimulando ela. E os problemas se tornam outros, né? Essa questão que a gente falou lá em relação à própria imagem, né? Às vezes o problema é outro, de se comparar também, né? Calma, nós vamos chegar lá. Aí vem, né? Vamos pensando no desenvolvimento. Nós temos ali, quando você está na rede social, existe a questão da dopamina, que é prazer. Então, para a criança que ainda não tem o seu córtex pré-frontal desenvolvido, que é o que regula você vai querer cada vez mais. Né? E aí se torna um vício. Sem contar que, foi o que esse departamento lá de psiquiatria disse pra gente. Se você coloca uma criança 50 minutos por dia num celular, que tanto que ela vai ter disso por mês, que tanto que ela vai ter disso por ano, e isso representa, muitas vezes, eles apresentam um estudo lá, que às vezes configura 1-2 anos de perda para essa criança, de regressão para essa criança, sabe? Então, aí vamos para a fase da adolescência. Ele está desenvolvendo a sua autoimagem. Como que ele desenvolve a autoimagem? Convivendo com os colegas. Então, a partir do meu convívio com os meus pares, eu desenvolvo a minha individualidade, quem eu sou. Porque aí eu começo a me comparar. A comparação positiva. E aí, se eu estou na rede social, eu só tenho vidas perfeitas, com filtros. E aí, como é que isso fica? E aí, também, um estudo do Reino Unido mostrou pra gente que meninas que ficavam mais tempo na rede social, 70% delas apresentaram um comportamento de autolesão. Porque aí começavam Autolesão é automutilação? Automutilação. Porque ali começava uma questão de comparação, uma questão de uma série de coisas. Outro estudo também mostra, falando de saúde de adolescente, que aí foi um estudo bem caro, de muito tempo, de pessoas que ficavam ali na internet, por quanto mais tempo ele ficava, mais chances de depressão aconteceu. Então, nós estamos falando de adolescente, nós estamos falando de uma pessoa que está terminando de constituir a sua personalidade, né, o seu ser no mundo. E aí ele já entra para o mundo adulto já carregando uma série de questões. Então, depressão, autolesão e autoimagem distorcida, porque eu tenho filtros que me deixam perfeito, né, e aí eu só quero aquilo ali. Então, o número de cirurgias plásticas em adolescente tem aumentado consideravelmente. Então, assim, nós estamos falando de um mundo que é muito amplo e que, sugere-se que vai ser um mal do século XXI, porque crianças e adolescentes estão incansavelmente sendo estimulados por esse lugar que não tem muitos benefícios, né? E falando nisso, falando em saúde mental, em socializar, em se movimentar, o mês de janeiro está chegando e com ele vem aí o Sesc Férias. Durante uma semana inteira a criançada vai poder aproveitar o melhor da recreação com o Sesc Goiás nas unidades do Faisalville e Universitário, em Goiânia, e também em Anápolis. Na programação tem gincanas, oficinas, jogos, brincadeiras na piscina, festas temáticas e muito mais. E claro que quem tem a credencial Sesc atualizada paga um valor super diferenciado. Em breve a programação completa vai estar lá no nosso site sescgel.com.br, então corre para garantir a sua vaga e não ficar de fora, combinado? Bem, e a gente está falando aí de adolescentes, né? Você que lida diariamente atendendo adolescentes, esses jovens, eles gostam muito de redes sociais, né? TikTok, Instagram, e por que a gente vê esse frisson, assim, com as redes sociais por parte desses jovens? Tem algum motivo? Então, vários. Vou começar pelo social. Na verdade, vou começar trazendo um dado, assim, né? Os adolescentes, e aí isso é dado de consultório. Então, os adolescentes têm ficado, lá nessa pesquisa que o pessoal traz, tem gente que fala que os meninos ficam 6 horas. Eu tenho como experiência 9. Por dia? Dia. 9, 10, 12.
gente que acorda de madrugada, é muito tempo, né? E aí, assim, você fica pensando, gente, 9 horas num celular, e aí, que hora que estudou? Que hora que fez outra coisa, né? Então, assim, porque vamos pensar que eles ficam aí, acorda 5 horas, 5 horas é muito cedo, né? Mas acorda 6 horas da manhã e vai dormir 9 horas da noite. Então, que tanto de tempo? Eu não sou da parte de matemática não, né? Mas que tanto de tempo que tem aí, sendo que dentro disso, 9 horas eles ficaram ali na rede social, né? Então, assim, esses são os dados. E aí, por que eles gostam tanto? Tem o aspecto cerebral que eu disse agorinha, que quanto mais ele fica, mais o sistema de recompensa, porque o adolescente, ele é regido, movido por sistema de recompensa, ele quer prazer imediato, que a internet oferece, né? Então, assim, eu quero fazer alguma coisa, que eu quero saber disso. Eu não tenho tempo para esperar e tudo mais. Não, eu já vou lá e eu já resolvo. Então, aquilo dali como é que fala? Você reforça, essa é a palavra. Você reforça o sistema de recompensa do cérebro desse adolescente que fica cada vez mais sensível. Então, cada vez mais ele vai querer ser recompensado. E a rede social, o celular como um todo oferece isso. E aí tem um aspecto também de que os meninos passam o dia inteiro fazendo coisas, né? Então, eles encontram na rede social uma forma de socializar. Então, a pandemia veio mostrando isso pra gente e hoje em dia eles continuam. Só que aí eu falo de novo dos impactos, né? Nós temos meninos que não conseguem fazer um pedido num restaurante, porque tem o iFood, então para que você vai fazer um pedido no restaurante, né? Então, assim, o que isso tem causado para eles, né? Quais os verdadeiros impactos disso, né? E quando a gente fala de impactos psicológicos mesmo, problemas psicológicos, quais que são os principais que são causados, que você percebe no seu dia a dia por conta desse excesso do uso das redes sociais? Vou falar também de consultório. Eu vejo muita ansiedade, porque aí vem essa questão, né, de você cada vez mais querer as coisas para ontem. Então, a ansiedade, ela vem no seu corpo para te preparar para algum perigo, né? Só que aí hoje nós não temos um perigo de fato real. Esse perigo, ele é um perigo normal, natural, enfim. E aí os meninos estão ali na rede social o tempo inteiro e eles não desenvolvem habilidade para lidar com os perigos, né? Então vamos pensar, o que seria um perigo? Traduz isso pra gente. Eu tenho uma prova. Só que aí essa prova, ela me causa ansiedade. E aí, qual que é a minha tendência? Lutar ou fugir. Na maioria das vezes, a gente meio que dá uma fugida e depois a gente luta, né? Então, os meninos falam assim, não queria fazer isso aqui agora, então não, vou dar só uma olhadinha aqui na rede social agora e eu volto. E aí, passou o tempo. E aí, ele não estudou. E aí, ele vai para a prova amanhã sem saber muita coisa. Então, ele já estava ansioso por conta da prova, o que é normal e natural. O corpo faz isso com a gente, que é pra gente se preparar, só que ele não se preparou. Então, ele não dorme bem, porque ele está ansioso por conta da prova e porque ele não se preparou com uma higiene de sono, que é desligar o celular um pouco tempo antes, dar uma desligada no cérebro, porque ele deixa de ser estimulado, enfim. Chegou na hora da prova, ele está extremamente ansioso, porque ele pouco estudou, quase nada, ou nada, né? Então, vem mais ansiedade. E aí, isso vai influenciando também na autoimagem que ele tem dele, né? Na autoestima. Então, não, eu não sou competente o suficiente, eu não sou bom o suficiente. Então, aí vai virando uma série de questões, que aí pode também causar uma depressão. E aí, questão de autoestima, né? As comparações ali com o que tem na rede social, tem demais. Então, o que eu percebo hoje é isso. Ansiedade, depressão, autoestima Você citou a automutilação também, automutilação também. Então, assim, eu particularmente vejo menos, mas acaba que também é um fator influenciador, né? Porque foram pesquisas, né, muito bem estabelecidas, muito bem delineadas, que trazem esses dados pra gente. Então, assim, é muito sério. E aí, tá gostando do nosso tema de hoje? Aproveita para seguir o nosso podcast, você que nos acompanha pelo Spotify, pelas plataformas de streaming e também pelo canal do YouTube. Se inscreve no canal do Sesc, ativa aí as notificações para não perder nenhum episódio novo. E deixa também pra gente a sua opinião aí nos comentários. Já passou por alguma situação assim? Já viu alguma situação assim? Coloca sua participação aqui nos comentários do nosso canal do YouTube, combinado? E hoje a gente também enfrenta, Lidiane, uma realidade cruel, realidade, que é o cyberbullying.
né, o cyberbullying, e muitas pessoas a gente sabe que se escondem atrás das telas para atacar os outros. E você percebe isso no consultório? O que você percebe das angústias que isso causa nos jovens atualmente? Então, assim, de uma maneira geral, a internet ajuda. O que eu escuto muito é assim, não, ali eu posso ser quem eu sou de verdade, né? Porque aí eu não preciso me mostrar, eu não preciso aparecer. Então, isso eles observam tanto no aspecto de ser incentivador para poder falar com uma menina ou com um rapaz, enfim, né, com alguém que tenha interesse. Isso também pode ser positivo, porque aí ali ele conversa mais com as pessoas, enquanto que uma pessoa tímida, né, pessoalmente tem mais dificuldade de falar. Só que aí, por exemplo, se a gente tem um adolescente, uma criança que já é tímida, e aí ela fala muito pela rede social, né? Uhum. Aquilo ali talvez vai reforçar ainda mais essa timidez e que pode gerar uma ansiedade social. Porque pessoalmente ela não consegue. Ela não consegue, né? Porque aí o que estão pensando? Porque a ansiedade social é exatamente isso. É você ter regras, pensamentos a respeito do que estão pensando de você. Então, quanto menos você pratica, menos hábil você fica, né? Então, ela vai interagir, ela começa a pensar: nossa, o que será que está pensando de mim? O que será que estão falando de mim? Como que será que essa pessoa vai me enxergar, vai me entender? Então ela foge cada vez mais disso. Por exemplo, hoje em dia eu tenho muito adolescente que usa máscara até hoje, assim, tipo, não, por que você não tira a máscara? Não. Tá preocupado com a Covid? Eu tô muito bem aqui com a máscara. Isso é muito sério, porque, né? Então, mas na rede social tá tudo bem, tá tudo tranquilo, porque aí coloca um filtro aqui, coloca outro filtro ali, e aí fica apresentável, né? Aí falando do aspecto do cyberbullying. Então, por conta disso também, as pessoas que querem prejudicar, infelizmente, também se utilizam dessa questão, né? De, não, aqui eu me escondo, então eu posso fazer o que eu quiser. E aí nós temos meninos que ficam extremamente ansiosos. Por quê? Eu vejo meninos que colocam um post-it na câmera do computador, porque subentende que alguém pode ficar observando ali o que você está fazendo, né? Então, tem também os meninos que precisam de tratamento para ansiedade, para depressão, porque passaram por situação de ter suas fotos, por exemplo, vazadas, né, fotos íntimas vazadas, e aí as pessoas pegam e usam isso para outras coisas. Eu passei por uma situação de atender, né, uma pessoa assim que viveu toda essa experiência. Então, mandou uma foto para uma pessoa que foi lá e espalhou isso, e ali ela começou a ter uma série de distúrbios, de problemas, tanto no aspecto social quanto no aspecto psicológico por conta disso. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento, né? Não é cortar, não é tirar, porque hoje em dia não tem como, mas é ficar muito atento porque é uma forma de viver violência. E como que os pais têm lidado com isso tudo? Então, aí é um rolê bem maior, porque assim, nós estamos falando de pessoas que trabalham basicamente hoje em dia com WhatsApp, com rede social, então precisam ficar conectados por muito tempo. Pais e mães, pais no modo geral, são exemplo. Então se você enquanto pai e mãe fica muito tempo conectado, seu filho percebe que você está ali muito tempo conectado. E ele vai seguir o exemplo, ele também vai ficar. Então o que eu tenho de experiência? Ah, mas por que você está me mandando desligar o celular se você fica o tempo inteiro? Por que eu não posso comer na mesa se você está aqui? Ah, mas eu estou trabalhando. Ah, mas eu também estou resolvendo minhas coisas de escola. Né? E aí, claro que isso Como que argumenta com isso, né? E isso é pro adolescente. Com a criança, você consegue ter um pouquinho mais de autoridade, mas querendo ou não, também é um espelho. Então, os pais, infelizmente, em muitos casos, lidam com isso de uma forma desesperada, porque não sabem o que fazer, não sabem como influenciar, porque assim, como é que você vai tirar o celular de um menino, um tablet, um computador, se as atividades estão todas ali, né? Então não tem como. Mas e aí como é que você vai limitar? E aí vem, se você limita o uso, como é que o adolescente recebe isso como, né? Ah, isso aqui é uma invasão da minha liberdade, da minha privacidade. Então como negociar com isso? Então assim, por que eu falo que é um rolê? Porque envolve muitas questões. Por exemplo, os pais trabalham muito, então o celular, o tablet, ele começa a ser um babá ali já, uma babazinha ali já quando ele é criança.
E aí aquilo ele vai acostumando, até que chega na adolescência, não tem como intervir de uma forma, não é que não tem como, mas fica muito mais difícil de intervir. Então, eu vejo a dificuldade porque você precisa ser o exemplo e muitas vezes você não consegue ser o exemplo, né? E porque existe uma dificuldade muito grande já de intervir, de limitar, de propor atividades, de propor coisas para poder fazer para os meninos saírem do celular desde pequeno, que é a prevenção. E aí, muitas vezes, o que a gente já tem é uma intervenção. E aí, intervir é muito mais custoso do que prevenir, né? Então, é pai e mãe desesperado. E aí, a gente recebe essa galera. Você já adiantou, já falou aqui que proibir não é o melhor caminho, né? Mas em que casos a proibição, ela é necessária e ela precisa acontecer, né? Acredito que tem muitos pais ouvindo a gente aí e esse é um tema difícil de lidar. Sim. Então, também entra naquela pergunta que você me fez lá atrás, a respeito de o que é interessante. E aí eu falo que cada casa, né, cada pessoa é de uma forma para poder intervir. Então, assim, se você vê que o negócio tá pegando demais, tá pegando demais no sentido assim, tá trazendo muitas consequências, então o filho tá deixando de comer, tá deixando de estudar, tá deixando de dormir, tá trazendo impactos, né? Tá deixando de socializar para poder estar no celular, então você já começa a ficar ali, né, numa questão de proibir. Só que aí, vamos pegar numa questão de dependência, vamos falar de uma questão de dependência. Quando você trabalha com pessoas que são dependentes químicos, se você tira de fato a droga dele de uma vez, ele não dá conta. Então o que a gente precisa fazer é redução de danos. Então, usa uma cocaína. E aí ele vai passar a usar uma maconha, ou vai passar a usar um cigarro, porque aí você vai reduzindo os danos. É como se fosse um desmame. Exatamente, como se fosse igual remédio desmame. também, né? Sim. Quando usa remédio muito forte, tem que fazer o desmame, né? Exatamente. Então, também é pensar nesse caso. Então, não é tirar por completo, mas olha, vamos começar a limitar. E o que é mais importante fazer? Redirecionar. A gente que estuda muito a respeito de parentalidade consciente, a gente escuta muito sobre isso. Redireciona. É muito mais interessante do que você dizer não. Vira e fala, vamos fazer tal coisa? Vamos cuidar disso? O que você acha da gente fazer um passeio? Dar outras opções, né? Exatamente. E aí, o que eu escuto de pais, né? De adolescentes falando. Mas eles não querem. Tá, eles não vão querer, óbvio, porque o sistema de recompensa ali vai ser tirado, né? Então, não quer, mas você é a parte sábia dessa casa. Então estimula, não, mas olha, infelizmente, sinto muito te contradizer, mas hoje nós vamos fazer um passeio lá em tal lugar, e aí a partir de agora nós vamos fazer isso. Aí no primeiro dia nós temos um menino de cara fechada, que pode ser que no meio do caminho já abre a cara e fica feliz, sabe? Então assim, é muito mais do que proibir, é você redirecionar, trazendo atividades que você primeiro precisa se moldar para depois você ir lá e cobrar, entre aspas, né? Então, hoje eu vou ficar 5 horas sem celular aqui em casa, então vamos fazer esse desafio comigo? E aí assim a gente vai tendo melhores resultados. E falando nisso, que tal a gente aprender um novo idioma e dominar uma segunda ou uma terceira língua? Se você quer isso para você, o lugar já sabe onde que é, né? Na Escola de Idiomas Sesc Senac. Lá você pode aprender inglês, francês, espanhol ou alemão. As aulas acontecem nas unidades de Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Jataí e Rio Verde. E claro, lembrando, trabalhador do comércio com a credencial Sesc atualizada tem desconto especial. Gostou? Quer saber mais? Acesse o site sescgo.com.br e fique por dentro de tudo que está rolando na Escola de Idiomas Sesc Senac. Lid, e assim, agora a gente falando também bem voltado para os pais, né? Como educar essas crianças e esses adolescentes em torno desses aplicativos, como estabelecer esse limite e mostrar para eles também, né, que essa vida fora das telas, ela é boa e muito necessária. Então, eu vou pegar o gancho do que eu acabei de dizer, né? Redirecionar e ser exemplo. E aí é onde entra a grande dificuldade. Porque nós temos pais muito corridos, né, que trabalham muito. Então, muitas vezes, o celular, o tablet serve como uma babá, né? Então, ali já começa. Então, lembra que eu disse que antes de 2 anos de idade não se é recomendado? Então, a gente já começa ali. Uma criança muito pequena já recebe uma estimulação muito,
muito forte, e aquilo já vai ter um certo impacto. Então, essa necessidade de o pai entender que é ele quem precisa redirecionar isso no sentido de, peraí, o que eu posso fazer para ter o meu tempo, mas que eu não coloque o meu filho exposto, né, tanto tempo. Ou então, não tem como, cada casa é uma casa, cada vida é uma vida, né, não estamos aqui para poder dizer, né, o que é melhor ou pior, mas orientar. Então, assim, o menos tempo possível, sabe? Seja de 0 a 2, seja de 2 a 3, seja de 3 a 5 e assim sucessivamente. O menos tempo possível. Então, propor que essa criança tenha atividades fora, né? Não é encher a criança de atividade, mas propor que ela tenha e fazer junto com ela. E também tem, né? Assistir junto. Então, filho, a mamãe agora vai assistir com você aqui, papai agora vai assistir com você esse desenho. Vamos ver o que esse desenho está falando. E ali propor um diálogo. Nossa, o que você acha né? O que você achou do comportamento desse bichinho? O que você acha dessa atitude? Porque ali você vai estimulando essa criança a falar, estimulando essa criança a desenvolver um raciocínio crítico, a ter um outro tipo de atenção, a habilidades, enfim. E aí, quando é adolescente também, que série que você está assistindo? Deixa eu ver aqui o que você está assistindo, né? Deixa eu assistir junto com você. Você comanda hoje o que a gente vai assistir, né? Então, participar. E lembrando de novo, você é o exemplo. Então, você ir diminuindo, você buscando atividades para que essa criança, para que esse adolescente possa fazer. E aí depois essa recompensa vem de toda forma. E isso é um desafio para os pais, né? Porque para nós pais, porque a gente tem que se educar, tem que se planejar primeiro para conseguir levar isso para os nossos filhos, né? Exatamente. Ser pai e mãe não é uma tarefa nada fácil, né? Iludido quem acha que é. Porque para você educar, primeiro você precisa se educar. E não só no aspecto da rede social, né? No aspecto geral da educação. Então, primeiro a educação começa em você, primeiro a parentalidade começa em você para depois você parentalizar. E aí para a rede social também é só uma ramificação dessa educação. Então, primeiro você se educa, primeiro você se organiza e aí sim você tem capacidade de poder organizar e educar essa criança em relação à rede social. Como é que você vai cobrar que ela fique menos se você fica muito tempo? Então, começar a observar o quanto tempo eu fico. Mas eu preciso porque eu trabalho. Tá, beleza. Então, é ter também um senso crítico bem apurado a respeito de que o que realmente tem sido trabalho e o que realmente tem passado os limites. Ou então, não, até tal hora eu vou trabalhar, filho, aqui até tal hora a mamãe está trabalhando, mas a partir disso a mamãe fica só com você, né? Porque o que a gente tem? Não, brinca aí que eu vou ficar aqui, né? Não, faz aí que a mamãe está aqui te olhando. Né? E aí, está verdadeiramente presente. Não, e a gente acha que criança é bobo, e pelo contrário, criança, adolescente, eles são extremamente observadores, até porque eles aprendem pela observação. Então, é você se moldar, você querer, você estar disposto a se educar para depois você conseguir ter essa educação. E falando agora direto com os nossos adolescentes, né, que já tem aí uma capacidade melhor de entender o que está sendo dito aqui. Quais atitudes eles podem tomar, falando direto sim para eles, né? O que vocês podem fazer para controlar, para não deixar prejudicar a saúde mental em relação às redes sociais? Começar, assim, pelo básico, né? Coloca um monitor de tempo ali no seu celular e veja que tanto de tempo você fica na tela, né? Tem um raciocínio crítico disso. Que tipo de impacto isso está tendo para a sua saúde, né? Perceber se você tem tido um sono de qualidade. Então, assim, tô acordando no meio da noite, tenho muita dificuldade para começar a dormir, estou acordando mais cedo do que deveria. Então, isso pode ser um impacto das redes sociais, porque a higiene do sono não tem acontecido. Então, fica ali até meia-noite, 1h da manhã, sendo estimulado, desliga, eu já vou dormir. Não, você tenha né, ali o tempo para o seu cérebro fazer um limpa daquilo ali que você estava recebendo por último. Então, esse sono vai ficar prejudicado, que vai prejudicar nos seus estudos. Então, faz uma avaliação muito crítica do que você tem tido hoje como resultado disso, né? Você tem ficado bem ansioso diante das provas, diante de uma conversa com alguém? Você tem percebido que você está com dificuldade de resolver problema básico no dia a dia, sabe? Você tem percebido que você não consegue sair de casa sem ter uma maquiagem ou quer usar a máscara demais? Sabe, isso tudo são pontos que a gente precisa observar, porque não é saudável, né? E a partir do momento que você começa a perceber isso, você começa
redirecionar seus comportamentos. E é interessante, Humberto, não sei se dá para dar tempo de colocar, que Claro. quando eu converso isso com os meninos, eu tenho muito mais resultado deles até do que de outras pessoas, Adultos. sabe? Exato. Porque assim, quando eu converso sobre a higiene do sono, quando eu converso sobre essa questão de, nossa, olha só, né? Porque o adolescente, muito mais do que você dizer, tá vendo? É assim, olha o que tá... Não. Você já parou para perceber o jeito que você tá? Você já parou para perceber isso? E trazendo eles para refletir, trazendo eles, convidando eles para conversar, aí você vai tendo muito mais resultado com eles. E eles são muito críticos, muito reflexivos a respeito disso tudo, porque são uma geração que tem muita, não sei se informação, né? Porque tem muita informação, mas pouco conhecimento, talvez. Então, assim, eles sabem muita coisa, né? Então, eles querem ser saudáveis, apesar de não caminhar muito para isso, mas eles querem. Então, trazer essa reflexão, incentivar, e aí temos resultados muito satisfatórios quando isso é feito. Então, fazer todo esse afunilamento aí, esse pente fino no que tem acontecido no dia a dia, e aí você vai ficar mais saudável. Que bacana, que bate-papo legal, né? A gente já tá chegando aqui no nosso final. E pra gente terminar, fechar com chave de ouro, eu queria que você compartilhasse com a gente uma palavra ou uma expressão que você gosta, que você usa no seu dia a dia, e por que você gosta? Caramba! Pega de surpresa, né? Né? Não tinha que avisar? É assim, é pra ser espontâneo. Olha, tem tanta coisa que eu acho legal, assim, que eu falo muito no dia a dia, mas pensando agora até nas redes sociais, porque eu converso muito com os adolescentes, mas querendo ou não também falo para os pais, eu falo de diálogo, né? Hoje em dia a gente precisa dialogar, a gente conversa muito, porque a gente conversa muito pelo WhatsApp, Instagram, TikTok, mas a gente dialoga muito pouco, sabe? Então, dialogar, que é você escutar e você falar, né? Então, não é só um lado que está certo. E dentro do diálogo, você entender que a sua verdade não anula a minha verdade, que juntos a gente pode chegar num denominador comum. Então, quando os pais e filhos entendem, né, essa máxima, nossa, tudo fica tão diferente, né? E até para os adultos também, né? De que a sua verdade não anula a minha, mas a gente pode chegar num denominador comum. Acho que os dias, né, pedem isso pra gente. Então, diálogo, respeito, né? É o que eu tenho falado hoje em dia e tentado exercitar. Que bacana, Lidiane Passarinho, muito obrigada por aceitar o nosso convite, foi muito bom ter você aqui. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada a você, adoro você, te admiro muito, muito gostoso estar aqui. E onde que o pessoal te acha? Os pais, os adolescentes, se quiser bater um papo? Instagram, né? Claro, né? Não tem como a gente fugir disso. Então, tô lá no psilidiane.passarinho e hoje tenho apenas essa, mas tenho tentado migrar para outros lugares para a gente poder chegar ao maior número de pessoas. E onde você atende? Pode compartilhar? Posso, atendo lá no Flamboyant Park Business, que fica ali em frente ao Parque Flamboyant. E somente lá, hoje. Coisa boa. Muito obrigada, então, por participar aqui com a gente. E aí, gostaram do tema de hoje? Eu fiquei encantada, né? Sou mamãe, então, pra mim, vai me ajudar muito no dia a dia daqui um tempinho, hein? Não, na verdade, já ajuda, né? Porque a criança já pega ali o dedinho, passa na tela. Sim. Coisa boa. Então, aproveita para seguir o nosso podcast. Você que nos acompanha pelo Spotify ou pelas plataformas de streaming. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente até o final. Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você achou do tema de hoje. E já sabe, né? A gente se vê no próximo episódio. Até lá! Falando nisso.